Olá, boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui pela TV Câmara. Presidente, eu queria, antes de entrar no mérito desse projeto, da questão do entupimento dos bueiros, enfim, da punição que a cidade for dar a quem estiver descumprindo a lei, da questão da gestão de resíduos, eu queria lembrar, na verdade, de um outro tema que é muito relacionado ao tema da lei, mas que eu queria tratar aqui com os senhores, porque é um assunto que a gente tem que ter muita atenção. Hoje, dia 22 de março, presidente, é o Dia Mundial da Água. É um dia muito importante. É um dia que a gente fala sobre como a água é um direito de todos, sobre como a água ainda não é água que todos têm acesso e sobre como falar de uma coisa tão básica ainda é muito necessário. Porque quando a gente fala da água, parece que é algo meio básico. Dia Mundial da Água, parece que é uma coisa simples e não é. A gente ainda vive numa sociedade, em especial, mesmo na cidade mais rica do país, que é aqui em São Paulo, nós não temos totalmente garantido para todas as pessoas que moram, trabalham, vivem nessa cidade, o direito ao básico, que é a água, ao saneamento básico, a conseguir ter a sua vida, ter dignidade a partir do acesso a um bem que significa vida, né? E não só água, mas água potável, água que dê para usar. Aqui na cidade de São Paulo, a gente ainda tem muitos problemas com falta de água, mas são muitos. A gente vê isso no extremo leste, a gente vê no extremo sul. A gente já chegou à situação de ter no ano passado, presidente, a própria prefeitura tem que enviar caminhão-pipa até o extremo sul de São Paulo, Jardim Gaivotas, Cantinho do Céu, ali no fundão do Grajaú, porque não estava chegando água. E essa é uma questão que, claro, tem a ver com mudanças climáticas gerais, que ainda tem quem negue nesse país, ainda há os que neguem as mudanças climáticas, mas para além dessas questões totais, existem questões de gestão local e que a gente tem que se atentar. A gente não tem totalmente uma prioridade do acesso ao saneamento básico na cidade de São Paulo. Se a gente tivesse, as periferias não estariam sofrendo sem água. E quando eu digo sem água, não é o tempo inteiro sem água. A gente, às vezes, tem... Eu converso com muita gente em várias regiões. Ali onde eu moro, no Butantã, é uma região que tem muito desnível. Ali tem regiões mais altas, regiões mais baixas. Quem mora em regiões mais altas, ali entre 7 da noite e 7 da manhã, muitas vezes não tem água. A pessoa sabe que ela vai ter que conseguir ali ter a sua água guardada ali a partir do fim de tarde, porque ela só vai chegar de novo na torneira a partir das 7, 8 horas da manhã. Isso é uma questão muito séria que a gente tem que se atentar. Mas tem uma questão ainda mais profunda sobre o Dia Mundial da Água que eu queria alertar os senhores, porque muitos dos vereadores aqui, para minha imensa tristeza e para o desespero de muitos dos, enfim, da gente, da população que se preocupa com a periferia, apoiaram um governador que se elegeu com um discurso de privatização da Sabesp. Isso é muito grave. O governador Tarcísio se elegeu dizendo que ia privatizar a Sabesp. Isso é gravíssimo. E é gravíssimo para a cidade de São Paulo. E eu tenho certeza que mesmo os vereadores que apoiaram a candidatura do Tarcísio vão saber o quanto é prejudicial para São Paulo. São Paulo é uma das grandes clientes da Sabesp. Do ponto de vista financeiro, a privatização da Sabesp significaria um ataque financeiro a São Paulo, econômico a São Paulo, social a São Paulo muito profundo. É isso que eu queria tratar com os senhores. A gente vê o governador Tarcísio tá dizendo que quer entregar a Sabesp de uma maneira... O mundo inteiro está reestatizando as empresas de água. Porque percebem que quando você privatiza empresa de água, o que uma empresa funciona? A empresa ela vai atrás do lucro. Se em alguma região, se em algum bairro, ela vai ver que é só tarifa social, por exemplo, Coronel Salles, ela não vai fazer encanamento naquele bairro. Hoje, sendo uma empresa pública, tem a obrigação de expandir a rede de esgoto. Se é uma empresa privada, ela pode muito bem avaliar, por exemplo, que ela não vai fazer em determinada região, que ela não vai atender determinada região. É terrível para cidades pequenas, e é terrível de todo o estado de São Paulo, e é terrível, inclusive, para as periferias da cidade de São Paulo. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter. Eu propus aqui, na Câmara Municipal, a Frente Parlamentar em Defesa da Sabesp. Foi aprovado em CCJ, peço para que os senhores se somem a essa Frente Parlamentar em Defesa da Sabesp. Todos os municípios, todas as prefeituras estão amedrontadas, aterrorizadas com a possibilidade da privatização e São Paulo tem que politicamente tomar a frente. Inclusive para conseguir, a partir do diálogo com outras prefeituras, impedir esse processo. Não tem porquê. Existiu ali, na época do governador João Dória, uma tentativa também de vender uma parte das ações da Sabesp para iniciativa privada e que, inclusive, vocês sabem quem ia ser o grande comprador, Chechel Trípoli? Quem queria comprar a Sabesp? A empresa estatal de água e esgoto da China. Óbvio. Porque em grandes países existem empresas estatais que tratam de água e de esgoto. É só aqui, no nosso país, que se pensa em ir na contramão do mundo e privatizar o acesso à água e ao esgoto. Hoje existem países, municípios em cidades da Europa, que tiveram processo de privatização dos anos 90, das suas empresas municipais e estaduais de água e esgoto, e que estão revertendo.
Porque a empresa privada, ela não vai, de fato, conseguir, primeiro, reverter os lucros de volta para os cofres públicos e, segundo, não vai atender o que não dá lucro, gente. Se hoje a Sabesp fosse privada, diversas regiões de São Paulo nem iam ter rede de esgoto. Porque financeiramente aquela região não vale a pena, vereador Edir. Porque se aquela população não for pagar uma taxa alta, ou se todos forem classificados em tarifa social, não compensa para a empresa naquele pedaço fazer encanamento. Fazer a rede de esgoto. A gente só consegue ter, de fato, acesso universal a partir de uma empresa pública. E vai ser terrível para a cidade de São Paulo se a gente tiver a privatização da Sabesp. Por isso eu peço aos senhores para que se somem a essa frente. E, claro, a gente tem que cobrar a Sabesp. A gente tem que cobrar a Sabesp. Isso é verdade. Eu sei que muitos da subprefeitura sofrem muito com a Sabesp. Eu reconheço que eles têm problemas. Eu sei que, por exemplo, às vezes a Sabesp faz obra e é muito difícil terminar. Tem gente que aqui já foi subprefeito, sabe disso. Tem que melhorar o diálogo? Tem, óbvio que tem. Ali, em regiões periféricas, por exemplo, quando tem uma região que é um bairro novo ou é uma ocupação de moradia, às vezes é muito difícil a Sabesp de responder a prefeitura, uma subprefeitura. Mas a solução não é privatizar. A solução não é a gente afastar ainda mais o diálogo da empresa que vai poder providenciar água e saneamento básico da população do poder público. Então, queria lembrar isso para os senhores nesse Dia Mundial da Água e pedir esse apoio à Frente Parlamentar em defesa da Sabesp, porque isso tem a ver com São Paulo. Já existe a Frente Parlamentar na Lesp, que é uma frente bem formada por muitos deputados estaduais, e eu peço para que aqui em São Paulo a gente consiga também ter esse diálogo, porque isso afeta muitos municípios, principalmente cidades pequenas e as periferias das grandes cidades, e a gente, enquanto as maiores cidades do estado, tem que conseguir tomar frente desse debate. Também queria falar rapidamente sobre o projeto, Chechel. O seguinte, muitos dos senhores já estão comentando sobre o benefício que o PL traz da majoração das multas, mas eu vou mais uma vez lembrar os senhores do que a gente falou na semana passada, a bancada do PSOL. As empresas que estão jogando cimento, resto de obra, entulho nas galerias de São Paulo são empresas multimilionárias. São empresas que não vão se incomodar com uma multa de 30 mil reais, vereadora Sandra. São empresas que não vão se incomodar com uma multa de algumas dezenas. Pôr na cadeia aí já não é com São Paulo, é com o Tribunal de Justiça do Estado. Mas o que eu quero dizer é que não dá pra gente colocar uma multa que é uma majoração muito pequena, para uma empresa que vai vender uma unidade de apartamento por mais de R$1 milhão. São grandes empresas que ganham muito dinheiro, vendendo muitas vezes com os benefícios aí de outorga onerosa, dizendo que é habitação de interesse social. Tem empresa que diz que é habitação de interesse social que vende apartamento de R$500 mil. Os senhores sabem disso. E essas são as mesmas empresas... Estou concluindo, presidente. E essas são as mesmas empresas que jogam entulho de obra e acabam com a qualidade de vida da cidade de São Paulo. Já não bastasse a gente ter uma prefeitura que nesse ano só usou 4% do orçamento de obras, do orçamento de combate a enchentes em todos esses 3 meses, essa é a verdade, e saiu no G1, gente. Saiu na imprensa, não foi nem a bancada do pessoal que falou. Foi a imprensa democrática que falou e que mostrou que nesse ano a gente já está aí chegando a 4 meses de ano de 2023, então praticamente no mês 4, e apenas 4% foi utilizado em combate a enchentes, na situação que a gente está hoje. Então, não bastasse a gente já ter esse problema da prefeitura não conseguir executar o orçamento de combate a enchente, a gente ainda tem grandes empresas jogando entulho em galeria. Então, queria dizer para os senhores, somos favoráveis, obviamente... Estou concluindo. Estamos favoráveis à majoração do valor da multa, mas achamos que não é suficiente ainda. Essas empresas são multimilionárias, têm muito dinheiro e para eles vai compensar pagar essa multa do que, de fato, ter cuidado nos resíduos. Muito obrigado. Sandra, sim, aumenta a multa. Mais ainda. Vamos lá, gente. E a gente, inclusive, poder impedir a obra. Muito obrigado.